Fala pessoal, bem-vindos à aula 6. Hoje a gente vai falar então, spray. Vamos aqui aprender um pouquinho como é que funciona, né? Alguns conceitos básicos do uso do spray. Lembrando sempre uma coisa que eu vou sempre repetir, que spray, mais do que tudo, é prática, muita prática. Não adianta assistir uma aula, um vídeo e achar que já vai sair manjando do spray aí, que o negócio exige realmente bastante prática, né? Como eu sempre digo, é o único material que não tem contato com a superfície. Não é que nem um pincel, não é que nem um lápis, né? Praticamente um vaporzinho que sai com a tinta, então você não tem um contato direto com a superfície. Precisa aí de uma habilidade que só vem com o tempo mesmo, tá? Então eu vou ajudar vocês como iniciar essa prática mesmo, tá? Pessoal, mas antes de tudo, vamos falar de uma coisa que não é brincadeira. A máscara. A máscara é importantíssima no uso do spray, tá? Anos atrás, muita gente aí usava frequentemente o spray e não usava máscara. Com o tempo a gente foi conhecendo aí os efeitos e as possíveis consequências mesmo do uso do spray. Nem todo mundo sabe, mas o artista Cobra, né, o conhecido artista Cobra, ele teve problemas por muitos anos na vida dele, o que causou inclusive depressão, insônia e tudo mais. Depois de muito tempo, conseguindo fazer exame lá fora do país, ele foi descobrir que todos os problemas dele, dor de cabeça, todos esses efeitos de depressão mesmo, que são vários efeitos, certo? Era em decorrência do uso do spray. Então realmente não é brincadeira, já ouvi falar aí de artista que teve câncer, que começou a corroer tudo. Pessoal, enfim, é tinta, tem muitos componentes químicos aqui dentro e é um vapor que espalha pelo ar, fica ali, né, próximo do seu rosto enquanto você está trabalhando e você fica respirando, né? Então nem dá para duvidar, né, dos malefícios que isso pode causar. Estou mostrando aqui uma máscara que é muito simples, né? O pessoal até tem conhecido melhor agora essas máscaras porque estão usando, né? Essa é a mais simples possível, né? A máscara de pano, tal, tem esse ferro. Você coloca aqui, ó, né? E vai ajustar no seu rosto. Não é o ideal para o spray, tá? Tô mostrando porque de repente você fala, mas se eu usar uma vez na vida, fazer uma experiência, uma coisa rápida, eu preciso daquelas máscaras monstruosas, tá? Tudo bem, vamos dizer que uma vez na vida, né, não vai te prejudicar da mesma forma que prejudica uma pessoa que usa o spray constantemente. Então, né, como um quebra-galho, se você for usar uma vez, não é intenção, né? Vocês aí vão usar muito spray, vão usar muitos tintas de diversos materiais e tudo mais, porque são todos artistas aí, correto, que vão praticar muito. Então é bom saber, né, do que você precisa. Essa é um pouco melhor do que a outra, porque tem um filtro. Ainda não é o ideal para o spray, ainda é um quebra-galho, tá? Isso aqui serve para outras coisas, tem um filtrinho aqui que é bem simples, ajuda. Com uma poeira simples, uma atividade mais simples, tá? Para o spray não é o ideal, para você usar várias vezes não, tá bom? Aqui a coisa já começa a ficar melhor, tá? Que aí você vê que tem um filtro trabalhado, né? Nas laterais também, aqui já é outra coisa, que já tem uma qualidade. Claro que não é tão barata quanto as outras, mas é porque funciona. E aí, quando se trata de saúde, é bom pensar direitinho no que você considera ser caro ou ser barato, tá? Melhorzinha, ó, né, já é mais encorpada, tal. Essa é a que eu costumo usar. 2 filtros laterais, coisa grande e tal. Não vou desmontar aqui para vocês, mas assim, tem uma espuma aqui dentro que vocês podem trocar com o tempo, conforme vai sujando. Realmente funciona como filtro, né? Filtra tinta, spray, componentes químicos, né? Às vezes o pessoal usa em outras atividades que também são perigosas e pode ter aí algum componente químico no ar, tá? Então, e aí você encaixa bem, né? Tem um elástico lá atrás. Tem esse aqui, ó, que você prende.
certo? Ajusta ao rosto, você respira, claro, mas te protege, tá? Quem usa constantemente o spray precisa usar essa máscara. Onde eu consigo essa máscara? Quem está em São Paulo, né, e já conhece aí as lojas grandes de grafite mesmo, que vende bastante spray e tal, sempre tem máscara assim. Mas na internet você encontra tudo, né, encontra diversos modelos e vale a pena, vale a pena. Estamos falando de saúde realmente, é um problema que no médio prazo, vamos dizer assim, no médio prazo, isso pode te prejudicar, pode fazer você gastar muito dinheiro com remédio e consultas e tudo mais. E volto a dizer, né? Estamos falando de saúde, então o valor é outro. E aí também ainda uma questão de segurança, as luvas, tá? Não vou dizer que é a mesma importância da máscara, né, pessoal? Mas é importante, assim, acho que eu já comentei com vocês aí que não é legal ter tinta aí dentro, né, debaixo das unhas, na ponta dos dedos e tal. Pode ser prejudicial. Se for comparar com a máscara, com a respiração, é um pouquinho mais tranquilo. Tanto é que muitas vezes eu trabalho sem luva, porque a luva tem uma questão, né? Você precisa encontrar uma luva que seja confortável para trabalhar. Você não pode perder a sensibilidade do dedo, né? Essa aqui é fina, é elástica, né? Legal, só que ela tá cheia de tinta já, então tá dura, eu não tenho sensibilidade, eu não consigo usar essa luva mais, sabe? Então preciso encontrar outra que seja tenha uma qualidade e eu consigo usar também, tá? Então luva até pode passar, mas podendo é importante você já garantir uma luva aí para não ficar acumulando tinta na ponta dos dedos, tá bom? A máscara não tem discussão, tem que usar, precisa usar. É como eu digo, uma vez, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, aqui eu estou conversando com vocês, não vou conseguir usar a máscara, né? Mas não vou morrer por causa de um dia, né, gente? Mas assim, eu tenho essa consciência no dia a dia, máscara, sem discussão. Isso é importante, eu já falei isso, falo de novo, importantíssimo. Não pode esquecer segurança, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Mostrei para vocês aqui então o spray. Bom, vamos falar o mais básico. Estou considerando sempre que tem gente que não tem intimidade nenhuma com o material, que nunca usou, né? Apesar que eu sei que muita gente que já faz alguma coisa também está acompanhando aí. Mas vamos manter esse nivelamento de informação porque é importante para quem está começando do zero, né? Eu tenho um spray comum aqui, é uma tinta automotiva, é um spray automotivo. É esse mais comum que você encontra em qualquer casa de tinta, é o que sempre existiu, né? Quando eu comecei lá atrás a experimentar, dificilmente a gente achava realmente um spray artístico, um spray para grafite, né? Era spray, o mesmo spray que você retoca a geladeira, que você pinta a bicicleta, é o que, sabe, era o spray. Esse não é o ideal, né? Hoje em dia tem muitas opções, claro que o spray para grafite é mais caro, né? Mas tem motivo para isso, tem mais qualidade, a gente consegue controlar mais. Você vê até o bico, né? Até o bico, ó, tem uma diferença, né? Aqui, ó, ele consegue se ajustar ao dedo, tem uma preocupação anatômica aí. Isso aqui já é uma coisa mais dura e tal. Então você já sabe. Ah, mas eu nunca mexi com spray, eu vou começar a experimentar. Eu posso pagar um pouquinho mais barato no spray automotivo? Pode. Para treinar, fazer um traço ali, usar pela primeira vez, pode usar o simples para treinar. Vai fazer um trabalho, já precisa do spray para grafite. Tem algumas marcas, não cabe aqui eu ficar falando de marca, loja, nem nada disso, tá? Sempre quem quiser falar comigo particularmente, perguntar algumas coisas, eu sempre falo sobre as marcas, indico locais que vendem e tal. Aqui no nosso espaço, aqui nesse curso, não cabe ficar falando de marca, tá bom?
Mas basicamente qual que é a diferença? A gente busca por uma lata, né, por um spray que seja de baixa pressão. O spray comum sempre tem alta pressão. Tá? Spray para grafite tem baixa pressão. Claro que isso varia um pouco de marca. Tem algumas marcas que realmente você vê que tem uma pressão bem mais baixa e é uma lata com mais qualidade, né? É uma lata mais cara. Porque você tem um maior controle, você consegue fazer trabalho com mais sensibilidade ali. Tá? Então, lata de spray. Aqui tem tinta, componentes químicos, tem umas misturas. Como qualquer outra lata de tinta, né? Se você deixa uma lata de tinta parada um tempo, ou mesmo quando você compra lá, tira da prateleira lá, o que você vai fazer? Você vai misturar. Ó, tô misturando. Se você deixa um tempo parado a tinta comum de pintar aí a sua casa, você já percebeu? Começa a separar a água da tinta ali, aí você pega e mistura. Lata de spray é a mesma coisa, tem uma bolinha aqui dentro para isso, para misturar. Ó, tô misturando. Se eu não misturar, vai entupir com mais facilidade, porque entupir é sempre uma possibilidade. No spray isso acontece. Se você não ficar misturando, né, mais provável que vai acontecer esse entupimento. O que que entope? Entope o bico ou o cap e pode entupir aqui também, sabe? Um canal que tem que vem a tinta, que sobe a tinta, pode entupir também, o que é pior ainda. Porque quando entope o bico, você troca o bico. Se entope aqui dentro é mais complicado. Tem alguma coisa para fazer? Se entupir aqui dentro? Tem. Pega um ganchinho, um aramezinho, né? Deixa eu ver se eu ainda consigo, ó, ainda consigo fazer aqui. Nesse formato, aramezinho. Aí você vai apertar, ó, tá vendo? Ó, tem uma entradinha, você aperta, vai sair um jato de tinta. Então toma cuidado, deixa longe, assim, por isso que é bom ter um aramezinho para você fazer um pouco longe. Vai sair essa tinta que está mais aqui na superfície, que é a tinta mais grossa que entope. Quando você faz isso, sai. Geralmente isso funciona, desentope a lata, tá? Não existe um método 100% eficiente de desentupir a lata. Então são possibilidades. É que nem o bico. Dá para desentupir? Às vezes você coloca ele um tempo na água raiz ou no thinner, tira, né? Aí às vezes está sujo, mais aqui na entrada mesmo, você pega um gravetinho, limpa. Às vezes dá certo, às vezes não, às vezes já perde o bico. Então é sempre importante ter mais bico do que lata, né? É o tipo de coisa, às vezes você até ouvindo assim não entende direito o que eu estou falando, se você não usa o spray, mas como você estiver usando, aí você vai começar a lidar com esse tipo de situação, tá bom? Tem como se prevenir? Que prevenir sempre é melhor do que remediar? Até tem, ó. Eu tenho aqui um solvente, né? Isso nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso, porque também não é tão fácil de achar assim. Mas existe já há alguns anos no mercado um solvente em forma de spray, mesma coisa, ó. Aí você fala, entupiu o bico, eu coloco no solvente, dou uma apertadinha, desentope? Pode acontecer, se o entupimento for leve. Se já tiver a tinta grossa, seca lá dentro, não vai, o produto também não vai fazer milagre, certo? O que é legal? Você usou spray um tempo, usou spray, parou de usar, não vai mais usar essa cor, pega o solvente, dá um jatinho. Quando você para de usar o spray, fica um pouquinho da tinta lá dentro, né? Se você coloca aqui no spray solvente e aperta, esse pouquinho de tinta que estava, ela sai, né? O que entra é o solvente, então dá uma limpada por dentro. Isso evita bastante. Nem sempre a gente tem a disponibilidade desse produto ou até tempo para ficar fazendo isso bico por bico se você usou muitos bicos no dia. Mas é importante lembrar que isso ajuda, tá? Assim que possível você faça isso, né? Providencie um solvente, então, e é isso. Usou o spray, usou o bico, dá uma limpadinha. Não tenho solvente, não posso comprar agora, mas tem uns sprays aqui que eu já quero praticar, quero brincar um pouco. Tem alguma alternativa? Tem.
Acabou de usar o spray, você vira ele de ponta cabeça, imagina que tem um caninho aqui, um canudinho aqui. Quando você apertar, ele vai puxar ar, aí vai sair. Então ele já dá uma limpadinha, entendeu? Coloca aqui a lata de ponta cabeça, aperta. Aperta, se tiver saindo tinta, é só você mudar um pouco a posição, deixar assim bem retinho assim. Aí quando você vê que tá saindo só ar, tá limpando o bico, tá? Tá limpando o bico. Então já funciona também. Tiver usando as latas aí, no final, ó, aperta ela de ponta cabeça. Quando estiver saindo ar, tá dando uma limpadinha no bico. Seus bicos vão durar mais. Eu também não vou ficar falando muito de preço, porque varia muito de região para região. E, para falar a verdade, assim, nos últimos anos, o spray ele vem encarecendo cada vez mais. Aí o que, que acontece? Vem outras marcas mais baratas, né? Para manter a competição, aí a turma começa a usar as mais baratas. Mas, claro, né? As mais caras também tem um motivo para ser, né? A qualidade não é a mesma de todas as marcas, certo? Mas é aquilo que eu falei, né? Da pressão, que você consegue trabalhar com um pouquinho mais de cuidado. Se você quer fazer um rosto realista, uma coisa com muito detalhe, muito, sabe? Você vai querer uma lata com uma qualidade maior, com uma pressão menor. Agora, às vezes você faz um trabalho mais decorativo, você vai preencher grandes áreas com spray de forma chapada. Você não precisa do spray mais caro, com a baixa pressão, tá? Você pode pegar um mais simples, com uma pressão um pouco mais alta, entendeu? Na prática você vai pegar bem a coisa. Bom, por falar em prática, então, como é que o spray funciona? Apertei aqui, balancei, não posso esquecer de dizer, olha como eu balanço. Já viu o pessoal balançando, ó, nesse sentido aqui? A maioria balança nesse sentido aqui. Tem uma válvula aqui que puxa a tinta, ela fica aqui próximo, né, da entrada. Se você balança assim, você fica batendo com a bolinha na válvula. Pode ser que estrague, pode estragar, você pode perder o spray por causa disso. Então, ó, balança assim, ó, nesse sentido. Você já aprendeu que dá para colocar o spray de ponta cabeça e apertar para sair ar. A gente pode fazer isso não só para limpar o bico, mas também antes de usar o spray. Por quê? Porque você acaba dando uma afinadinha na tinta. Você tira um pouco do ar, deixa a tinta um pouco mais fina. Isso te dá um controle melhor no traço, entendeu? Então pegou o spray novo, coloca de ponta cabeça. É que na posição aqui eu não consigo mostrar, mas assim, você pode encostar numa superfície, né, numa mesa, seja lá o que for, para você cansar menos, o dedo até, mas encosta e aperta. Ah, tá saindo um pouco de tinta, muda um pouco a posição, quando estiver bem retinho, aí opa, tá saindo só ar. Então eu tô tirando um pouco de ar para afinar um pouco o traço, afinar a tinta, te dar mais controle, entendeu? Quanto tempo? Depende do que você quer, você pode ficar um minutinho aí tirando ar. Você começa a passar de um minuto, ela vai ficando gelada. Quer dizer que saiu bastante ar. Eu posso exagerar, então, tirar muito ar para o traço sair muito fininho e tal? Não, porque você acaba perdendo essa qualidade, essa saída de ar com a tinta. Começa a sair só tinta e ela engrossa muito, e aí entope a lata, entope o bico e aí você não consegue mais trabalhar. E começa a respingar muito, entendeu? Então, mais ou menos um minutinho, vai experimentando, vê o que você quer, o que você gosta e é isso, tá? Claro que se eu apertar aqui, ó, né, sai tinta. Coloquei de ponta cabeça e apertei, vai sair o ar, porque o canudinho está puxando no espaço vazio que fica aqui, entendeu? Mesmo que a lata esteja cheia, quando você vira, fica um espacinho vazio aqui, tá? Balancei bastante. Cheguei perto com a lata e fiz um traço. Ah, mas eu não estou acostumado com spray, não vou fazer o traço tão rápido. Posso demorar a fazer devagarzinho? Olha só. O que aconteceu? Além de engrossar um pouquinho, começou a escorrer.
Então se você fizer muito devagarzinho, acumula tinta. Então você faz mais ou menos rápido para não acontecer isso de ficar escorrendo. Eu tô com a lata pertinho, às vezes até encosta aqui, até rala aqui, ó. Porque eu quero um traço mais fino, esse traço mais fino. E se eu jogar mais longe? Viu? Engrossou o traço e perdeu definição também. É errado? Não. Dependendo da situação, você vai usar mais longe mesmo. Essa é a graça do spray. Esse é o controle do spray. Mais perto. Vou preencher, por exemplo. Que precisa misturar um pouco, mas você vê que para preencher eu já coloquei um pouquinho mais longe. Então, para preencher, eu vou colocar um pouquinho mais longe. Para criar esse esfumaçado também, eu quero fazer uma sombrinha, quero fazer só um efeito, jogo mais longe, ó. Tá vendo? Ela pega mais suave. Viu o degradê? Comecei aqui mais pertinho, meio de lado, e fui afastando o spray, até que a tinta não pegue na superfície. E aí vai ficando esse degradê. É preciso essa certa habilidade, né? No aperto também é o lance da distância. E é normal que você não tenha muita precisão no começo, né? Precisão 100% a gente nunca tem, dificilmente. Eu mesmo, eu tenho um trabalho muito solto, assim, com muito esfumaçado e tal. Nunca me preocupei em desenvolver um tracinho tão fininho, tão exato. Mas a gente com o tempo, né, a coisa flui. Então, só questão de prática. Qual que é a proposta para vocês aí? Treinar traço. Traço na horizontal, traço na vertical. Tenta fazer o traço mais fino. Né? Sente bem isso. Repara como é diferente. Eu jogo um pouquinho mais longe. Engrossa o traço, perde a definição, né? Além da nossa habilidade prática, tem outra saída aí para conseguir um traço mais fino, mais grosso e tal. Tem diversos tipos de bicos, né? O pessoal chama fat cap, skin cap e tal, que é o bico mais grosso, o bico mais fino. Quando você vai lá na loja que tem materiais para grafite, você pede lá. Por exemplo, vamos ver um pouco a diferença. Esse bico é o padrão, ele vem no spray. Aí eu uso muito esse bico, sabe? Eu não fico dependendo muito de bico mais fino, bico mais grosso, não. Eu uso muito esse bico aqui, mas é bom ter outras possibilidades. Aquela mesma história do material, né? Que você precisa ter o básico primeiro, conforme você vai se desenvolvendo, você passa a adquirir outros materiais que te ajudam. Desde que você já tenha alguma habilidade, tá? Então, você não pode depender de um bom traço, depender do bico. Não, depende de você, da sua habilidade. Quando você tiver com alguma habilidade, aí você vai atrás de ficar usando um bico mais fino, um bico mais grosso. Esse é o normal, então. Tem esse aqui, vamos ver se ele não está entupido. Que é um bico mais grosso. Ó o poder do jato. Um jato mais, ó. Se eu quiser esfumaçar grandes áreas, esse é legal. Se eu quiser preencher, chapar também uma grande área. Viu? Agora imagina com um bico mais fino, mesmo o bico o básico, eu demoraria muito mais para fazer isso. Com esse bico mais grosso, então, vai ser útil nessa hora. Até às vezes o pessoal vai fazer umas letras grandes, quer fazer um contorno grossão, já pega esse bico aqui, entendeu? Esse aqui, apesar dessa aparência, né, ele até parece com aquele bico mais tradicional do spray básico, mas é um bico grosso também. Vamos ver se ele está funcionando, se ele não está entupido.
não sei se está entupido ou às vezes até a lata não é compatível. Porque tem alguns bicos que o pessoal vende e eles falam, ó, essa daqui só dá em tal marca. Pode acontecer também. Mas é isso, basicamente o bico é isso, tá? Você se preocupe em desenvolver a habilidade mesmo. Tiver mais, vai fazendo forma, sabe, forma geométrica, vai... Tupiu. Né? Vai fazendo forma geométrica, vai brincando. Vai tentando controlar o que você está fazendo. Quando você for preencher, você não vai apertar o bico de uma vez e sair pintando de uma vez, sabe? Sabe? Não é isso. Você meio que separa, né? Se você ouvir o barulho do spray, vai fazer tss, 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 tss. Viu o movimento como é que é? Para não acumular tinta. Então você não vai apertar e sair pintando. Você vai apertar e soltar, apertar e soltar. Viu como é traço com fim e começo? Com começo e fim, começo e fim, começo e fim. Não vai ficar apertando de uma vez. Viu? São toquezinhos. Toquezinhos. Legal que o spray cobre bem, né? A cor, uma cor cobre a outra e tal. Você vê que são cores vivas mesmo. Geralmente quando a gente vai usar uma lata que estava parada ali, a gente dá uma... Essas latas elas não são novas, então já balancei um pouco. Sempre que eu pego, balanço um pouquinho mais. Principalmente que eu costumo deixar algumas latas assim já em casa preparadas, então elas acabam ficando um tempo paradas. Não pode ficar muito tempo parado. E o pessoal que tem loja, que guarda tal, tem estoque, né? Sempre fala que é bom essa posição aqui. Melhor do que em pé. E em pé talvez ela comece a separar mais os componentes, não sei bem como é que funciona, mas o pessoal fala, lata se guarda deitada, né? Melhor para a durabilidade dela. E aí quando a gente pega para usar, dá uns toquezinhos em algum lugar. Que às vezes vem uma parte mais transparente assim, que pode, isso até aconteceu aqui, ó. Isso acaba até escorrendo um pouco. Ou quando o bico tá sujo de uma cor, aí você vai usar outra cor, aí sai a cor misturada, entendeu? Então é bom a gente dar um toquezinho antes. Você vê que com lilás claro eu tô cobrindo marrom escuro, que é quase preto. Isso vai depender um pouco da marca também. Algumas marcas não cobrem tão bem. Essa é mais uma diferença das marcas, certo? E você vê que o spray é uma construção, né? Você não tem o objetivo de fazer um traço perfeito, fazer uma forma perfeita. Você vai construindo, você vai consertando, pega outras cores e vai moldando ali o que você quer fazer. Preenchimento, um pouquinho mais longe. Não posso usar tão longe nesse caso, porque o desenho é muito pequeno, né? Conforme a área é maior, você consegue trabalhar com um pouco mais de qualidade até, detalhar mais. Aqui, como é pequeno, e aí se eu chegar muito pertinho, não consigo preencher, começa a acumular muita tinta. Aí você fala, mas a gente acaba perdendo a forma original do desenho.
tinha tipo um cubo aí, mas aí vazou a tinta e tal. E é o que eu falei, você usando outras cores vai moldando o seu desenho. Você vê que eu acabo usando a outra cor até para afinar o traço, né? Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Eu tinha um traço aqui escuro, né? Aí eu venho com outra cor, eu até afino. Aqui é um pouquinho difícil de trabalhar porque não está completamente plano. Como é um tecido, ó, fica cheio de onda. Mas é isso. Mas você vê que eu afinei aqui. Quem olha fala, nossa, mas que tracinho fininho ele fez, como que ele fez? Mas é porque eu vim com outra cor afinando, né?